Peter Lynch é um investidor americano que foi gestor do fundo Fidelity Magellan Fund, o maior fundo de ações do mundo, cuja valorização foi de 2.700% de 1977 a 1990. Ele foi, sem dúvida, um dos investidores mais bem-sucedidos da história. E aqui nesse vídeo você vai aprender como um profissional deste porte faz para analisar as suas ações, ou melhor, como ele sugere que o investidor iniciante ou investidor pequeno faça a análise de ações para começar a investir. Mas antes de qualquer coisa, se você não sabe o que faz um gestor de fundo, que era a profissão do Peter Lynch antes dele se aposentar, é bom que eu explique aqui para já deixar as coisas bem claras para você. Dentro do mercado financeiro existe um profissional que tem competência legal para investir o seu dinheiro. Esse profissional é o gestor de investimentos. O caminho normal para isso acontecer é que o gestor abre uma empresa, ou seja, um CNPJ, que é chamado de gestora, e por meio dela consegue criar produtos que a gente chama de fundos de investimento. Aqui no Brasil existem algumas gestoras muito conhecidas, como por exemplo a Verde Asset, a Alaska Asset, a SPX, a Arx, Legacy Capital, JGP, entre outras. Uma gestora geralmente tem uma equipe de gestores e analistas que conduzem os investimentos naqueles produtos, naqueles fundos de investimento. E cada fundo de investimento tem as suas características específicas. Pode ser mais arrojado, pode ser mais conservador, enfim, para todos os gostos. Com isso, um investidor qualquer como você pode pegar o seu dinheirinho e colocar dentro daquele fundo no qual você tem acesso a investimentos até mais sofisticados do que se você pegasse fosse dentro de uma corretora ou dentro de um banco e começasse a escolher. Ou seja, você coloca o seu dinheiro lá junto com o dinheiro de milhares de pessoas e assim o gestor fica responsável por tomar as decisões com aquele dinheiro que ele tem em mãos. Essa foi a profissão do Peter Lynch e o meu objetivo aqui nesse vídeo é ensinar para vocês, de acordo com o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, como um investidor deve analisar as suas ações. Esse aqui é o livro, vocês podem ver que eu faço algumas anotações aqui, deixo esses post-its aqui para separar um pouco os pontos importantes e aí destaco com caneta marca-texto. E a primeira frase do livro que me chamou a atenção foi a seguinte: não é de estranhar que as pessoas ganhem dinheiro no mercado imobiliário e percam dinheiro no mercado de ações, pois elas passam meses escolhendo suas casas e minutos escolhendo as suas ações. Com isso, ele justifica o fato de pessoas odiarem o mercado financeiro e investirem majoritariamente os seus recursos em imóveis. Isso tudo porque as pessoas não aprendem a se comportar como investidores. Antes de dizer quais ações comprar, Peter Lynch fala sobre quais ações ele evita. E aqui ele é muito categórico, ele fala que aquela ação mais destacada, aquela que todo mundo fala, é a ação que ele evita comprar, porque provavelmente ela já está cara. Segundo Lynch, essas ações até podem subir rapidamente, mas da mesma forma que elas subiram, elas vão cair porque não tem argumento nenhum que as sustente nesse patamar. Enfim, para se investir, você precisa começar separando as categorias das empresas. E elas são 6. A primeira são as empresas de crescimento lento. Essas empresas, em algum momento lá atrás, já foram empresas de crescimento rápido, mas elas chegaram num patamar que elas se exauriram e a partir dali geralmente só sai dividendo, embora elas também cresçam, mas numa velocidade muito menor. Posso citar como exemplo aqui algumas empresas do setor elétrico, como Taesa e Engie. A segunda categoria é composta por ações confiáveis. São também empresas grandes que geralmente, quando acontece alguma crise, as pessoas recorrem a esse tipo de empresa, mas elas crescem um pouco mais rápido do que as da categoria anterior. A terceira categoria são as empresas de crescimento rápido. Essas, por sua vez, são mais arriscadas que as anteriores, porque geralmente são empreendimentos pequenos e agressivos. Se você, pequeno investidor, tiver uma ou duas dessas na carteira,
Uma delas pode representar talvez a sua carreira como investidor. São também conhecidas como small caps ou micro caps, são as empresas de valor de mercado pequeno. Como exemplo, a loja Quero Quero, que é uma loja do setor de construção aqui do Rio Grande do Sul. Mas calma que faltam 3 categorias ainda, e a quarta são as empresas cíclicas. Empresas cíclicas são aquelas que o seu faturamento, o seu lucro vão alternando dependendo do mês do ano ou dependendo de outros fatores, como o preço de commodity, por exemplo. A gente pode citar aqui empresas do setor de aviação, que a gente sabe que em época de férias aqui no Brasil no verão é uma época que funciona mais, que bomba mais, ou no inverno, de repente, dependendo do local, mas há uma sazonalidade. Falando em commodity também, tem empresas ligadas a petróleo, como a Petrobras, a minério, como a Vale, que aí também depende do preço dessa commodity, depende do preço do minério de ferro e depende do preço do petróleo. E esses preços são cotados em dólar. A quinta categoria são as ações em recuperação. Essas sim tem que tomar muito cuidado porque elas representam um grande potencial de desastre. São as empresas que estão em processo de turnaround, ou seja, em processo de falência talvez, ou elas fazem alguma coisa para sair daquela situação ou a falência vai ser inevitável. Vou colocar aqui na tela para vocês os lucros da JHSF, que é uma construtora. Ela passou por um período crítico desde 2014 e apresentou prejuízo em 2016. Acompanhem aí. Qual que é o impacto disso aí no preço da ação? Vou mostrar na tela aqui também o preço da ação que no auge da valorização da empresa em 2013, quando a ação custava R$ 8,69, o valor da ação ficou um bom tempo flutuando ali entre R$ 1,20 e R$ 2. Vejam que uma decisão de comprar ações da JHSF nesse período crítico ali, agora é tranquilo, a gente já sabe o que aconteceu, então a gente consegue olhar no retrovisor. Mas naquele momento, a pessoa tinha que ter muita coragem para comprar uma ação da JHSF. Mas vejam, quem comprou essa briga e arriscou, se deu muito bem. As ações hoje flutuam ali entre R$ 7,50. Isso dá o quê? Mais de 500% de ganho nessa ação. Por fim, a sexta categoria, segundo Peter Lynch, são as empresas com ativos ocultos. Ativos ocultos é bem difícil de explicar para vocês, mas algumas empresas que possuem algum ativo valioso sobre o qual você tem conhecimento, mas a grande maioria do mercado não tem. É difícil de acontecer, não consigo lembrar de algum aqui para vocês, até se eu lembrasse eu não ia falar. Mas enfim, com isso você aprendeu a separar em 6 categorias as empresas. Então, primeira coisa que quero fazer quando vou começar a investir, olho alguma empresa lá e pá, anoto a qual setor, qual categoria ela pertence. O segundo passo é você largar a preguiça, deixar ela de lado e buscar informações sobre como aquela empresa ganha dinheiro. E para isso, obviamente, é muito mais fácil você buscar alguma empresa de algum setor aí que trabalhe com alguma coisa que você tenha facilidade para entender. E eu, sinceramente, acredito que essa aqui é a dica mais valiosa, porque se você considerar que se tornar sócio de empresa é investir, ou investir é se tornar sócio de uma empresa, faz total sentido você entender o modelo de negócio daquela empresa e como que ela realmente ganha dinheiro. E aí a gente entra no terceiro passo, que é a análise em si. E para fazer essa análise, tudo se relaciona com lucros e ativos. Aqui eu friso que às vezes são necessários anos para que o preço daquela ação reflita o valor que ela tem. E os períodos de baixa podem durar tanto tempo que a cabeça do investidor vai ficando até confusa e ele vai entrando em negação, achando que aquele resultado nunca vai chegar, e isso acaba acontecendo no pior momento e a pessoa acaba vendendo a sua ação no momento em que não deveria vender. Então é tudo uma questão comportamental, entendam isso, é tudo comportamento, tá? Bom, aí entrando em detalhes sobre essa análise, a primeira coisa que você tem que analisar é um indicador chamado de PL, preço da ação dividido por lucro por ação. Esse resultado que você vai encontrar vai te trazer em quantos anos você recuperaria o seu investimento inicial através dos lucros da empresa. Vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais concreto. Se eu estou analisando as ações de uma empresa hipotética chamada ABC, e essa empresa está custando cada ação dela R$ 50.
e o lucro por ação dela é de R$ 5,00 nos últimos 12 meses, R$ 5,00 por ação. A fórmula é simples, a gente divide os 50 por 5, a gente vai ter o resultado de 10. Isso significa que em 10 anos eu teria o meu investimento inicial recuperado. Você já deve ter percebido que analisando esse indicador, quase tudo se reflete ali em cima dos lucros daquela empresa. E tem também uma expectativa de lucros aumentando com o passar do tempo. Então, as empresas que aumentarem o seu valor de mercado no decorrer do tempo, elas estarão aumentando o seu lucro e, portanto, o preço das ações tendem a acompanhar esse lucro. O próximo ponto, na opinião do Peter Lynch, é você fazer um exercício de 2 minutos. Se você já enquadrou a empresa que você está buscando numa das 6 categorias, você já entendeu mais ou menos como ela ganha dinheiro, já avaliou o preço sobre lucro dela para saber se você recuperaria muito longe esse preço, média do PL da Bolsa Brasileira aqui é mais ou menos entre 10 a 15, agora chega um passo crucial na sua caminhada. Antes de continuar falando desse passo, gente, por favor, colaborem aí dando um like no vídeo, se inscrevam aqui no canal para ajudar. A gente tá batendo 100 seguidores agora. Espero que daqui a algum tempo a gente esteja dando risada juntos aqui na nossa comunidade falando desses 100 seguidores. Mas para ter os 1.000, para ter os 500 mil, a gente tem que chegar nos 100 primeiro. Então, fortalece a firma aí. Bom, então, antes de comprar uma ação, você tem que fazer um exercício de 2 minutos, talvez até um pouco menos, mas são 2 minutos em que você deve argumentar o porquê você está decidido a comprar aquela ação. Então, você, nesses 2 minutos, argumenta sobre a razão pela qual você vai comprar aquela empresa, o que ela precisa fazer para ser bem-sucedida e quais são as armadilhas que podem estar no meio do caminho dela que ela tem que desviar para ser bem-sucedida. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa empresa X aqui, ela aumentou consecutivamente os seus lucros nos últimos 10 anos e oferece um retorno bastante atraente. Nunca reduziu nem suspendeu o pagamento de dividendos durante bons nem maus momentos, incluindo as 3 últimas recessões. Trata-se de uma concessionária de serviços públicos e a nova operação de telefonia móvel pode adicionar um substancial impulso à taxa de crescimento. Ou seja, também podemos argumentar aqui dando outro exemplo. Empresa Taurus. É uma empresa de um setor mais estranho, assim, a grande maioria. Mas vamos falar assim, a Taurus é uma empresa que fabrica armamentos, ela vende mais armamentos nos Estados Unidos do que no Brasil, está tentando entrar fornecendo armamentos para forças militares em outros países, mais pro continente asiático. E o que pode acontecer de ruim para ela tropeçar no meio desse caminho é ela aumentar o custo de produção dela ou perder funcionários, não conseguir entrar, ter limitações legislativas nesses países que ela quer vender, ou uma eventual restrição do uso de armas nos Estados Unidos, é uma coisa que pode acontecer também, que é onde a Taurus tem seu melhor desempenho de vendas. Ficou claro para vocês? Outra forma de aumentar o seu conhecimento sobre aquela empresa é utilizando o seu serviço de assessoria ou consultoria de investimentos. Pode perguntar para o seu consultor sobre a empresa, pedir relatórios, pedir o histórico da relação PL daquela empresa, perguntar em qual categoria aquela empresa se encaixa. Outra dica também é você utilizar os canais de relação com o investidor. Toda empresa listada em bolsa, ela tem um site e no site tem um item ali com relação com o investidor. Você pode clicar, mandar um e-mail, perguntar alguma coisa sobre a empresa, perguntar, por exemplo, quais as expectativas do mercado em relação à entrega de resultado no próximo trimestre daquela empresa, ou qual a expectativa do mercado em relação ao lucro daquela empresa no próximo ano. Enfim, são perguntas válidas e você deve entender bem que faz bastante sentido tomar esse tipo de atitude ativa. Outra coisa, caso você more perto daquela empresa, por que não visitá-la? Você vai ter o feeling do negócio, isso vai te manter perto da empresa e você conhecendo ela certamente vai te deixar muito mais seguro desse investimento. E por fim, também é fundamental que você tenha uma visão de cliente daquele negócio. Por exemplo, a Arezzo. A Arezzo tem algumas marcas ali, além da Arezzo, tem a Schutz, tem a Reserva. Por que não ir no shopping, olhar o movimento do shopping, ver como é que está o fluxo de pessoas dentro da loja, conversar com o vendedor, ver quantas pessoas entraram lá durante o dia. É interessante, você se coloca como um investidor da empresa e faz esse tipo de pergunta, não cobrando números, mas
questionando apenas para saber e se certificar de que você está investindo num negócio que está andando. Então, meu amigo, é isso. Espero que eu tenha deixado bem claro aqui a visão de você comprar uma ação, você se tornar sócio daquele negócio. E se tornar sócio exige sim você ter conhecimento daquilo, sob pena de você estar fazendo apenas uma aposta e se tornar, por conta disso, um torcedor. Beleza? Comentem aqui, é importante que vocês abram aqui um diálogo comigo nos comentários. Curtam o vídeo mais uma vez. Mandem para os amigos que querem começar a investir em ações ou estão investindo da forma errada, não seguindo esses passos que eu mencionei aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!